Olá, senhoras e senhores. Estamos em Santa Teresa, terra de Augusto Rusque, no dia 21 de setembro de 2024. Hoje é o Dia da Árvore, né? E hoje é também o início da primavera e é também o dia do ipê amarelo, árvore símbolo do território brasileiro, do Brasil, né? Agradecimentos a você que se inscreveu em nosso canal, tá? Muito obrigado, quero agradecer aí pelos 10.000 visualizações em 2 meses. Muito obrigado a você que se inscreveu, curtiu o nosso conteúdo e você que é novo por aqui, já se inscreve e curte o nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecendo também ao Dr. Gregório Venturim, que disponibilizou o Estúdio Pontes, né, para a realização do Pode Crer. Obrigado ao técnico de som aí, Hidrico Vitório. E se você pretende aí produzir conteúdo no formato de podcast, a dica está aqui, ó. Está na tela aqui. Beleza? E você está no Pode Crer, o seu podcast de política no Espírito Santo. Roda a vinheta. Pode crer, a verdade se revela. Pode crer, em conversas bem diretas. Pode crer, Santa Teresa precisa saber. Pode crer, que ela que tem o poder. Pessoal, hoje o programa vai estar em alta pressão. É isso mesmo, porque já está aqui conosco ele que é empresário rural, tá? E sempre esteve diretamente envolvido nos destinos da cidade, na política teresense. Já está aqui conosco ele, Edmar Hermógenes, mais conhecido como Edmar dos Cavalos. Muito obrigado, Edmar. Obrigado, Evandro, pela oportunidade de falar para as pessoas, né? E expressar aquilo que a gente sente da cidade e todo o amor que nós temos por esse pedacinho de chão. Muito obrigado, Edmar, mais uma vez. Não pode crer, como é de praxe, no primeiro bloco, no início, sempre eu pergunto para as pessoas, né? Como foi que você chegou em Santa Teresa? Qual a sua relação com a cidade? Me fala um pouco da cidade e sua relação com ela, Edmar. E, Evandro, eu sou mineiro de Mesquita, Minas Gerais, oriundo de uma família de 26 irmãos. Meu ídolo é meu pai. Você falou certo? 26? 26 irmãos. E meu ídolo é meu pai. E quando eu saí de casa, a gente sempre promete voltar para o interior, estar ligado com uma vaca de leite, com a galinha, com o cavalo. Esse foi sempre a minha ligação com o rural, né? E sempre a minha vontade de estar. E quando a oportunidade apareceu, vindo em Santa Teresa, ali naquele meado onde o Augusto Russo passava por aqueles momentos ali de dificuldade de saúde, a gente acabou se envolvendo com o nome de Santa Teresa e eu acabei vindo me apaixonando. E aqui eu comecei a investir para morar, para fixar, para ter o meu futuro e criar minha família. Muito bem, muito bem. E, Edmar, você é um camarada que é uma das grandes lideranças de Santa Teresa, inclusive na eleição passada disponibilizou seu nome para dar sua contribuição pública no Executivo e você como é de fato uma pessoa, um gestor de sucesso. Já conversei muito com você e realmente você tem uma pegada sustentável, que até que eu admiro muito, né, sua gestão. Então, por essas suas habilidades aí, eu queria que você me falasse, porque há 4 anos você atrás você apresentou planos, você fez uma análise da cidade, tudo. E como você vê a cidade hoje, 4 anos depois daquela sua expectativa, entrou a administração Novo Tempo. O que você achou da administração Novo Tempo? Qual a análise que você faz desses 4 anos, Edmar? Evandro, eu vou pedir a sua paciência um pouco para explanar um pouco antes. Quando eu cheguei na cidade, eu vi que aqui existia crenças atuantes
que ninguém tirava o Gilson Amaro, né, Certo. o prefeito, Sim. ali na sua vida ali. E que aquela crença da política de que jovens não poderiam participar e pessoas com certo enibado conhecimento, uma Uhum. certa experiência no setor privado pudesse participar. E eu montei um grupo ali, e nós começamos a discutir a cidade através dos seus pontos, que a gente era até ridicularizado. E eu quis lançar uma chapa de candidato a vereadores que nunca foram ou tinha sido candidatos. Certo. As pessoas, né, várias pessoas me chamaram, mas seu grupo não faz ninguém, isso não perpetua com ninguém. E a gente, lá em casa, nós discutimos a cidade, discutia os problemas da cidade, eu viajava para conhecer soluções, como é que nós íamos resolver se chegássemos lá. Então, de pronto, vou te dizer, eu era e sou o candidato mais preparado para isso. Eu me preparei para ser, se eleito, ser prefeito de verdade, com projeto, com realizações. Eu estudei, fui buscar conhecimento e capacidade de soluções dos gargalos que tem a cidade. Então, todos eles eu conheço profundamente. Então, a gente era ridicularizado. E nós começamos a crescer, e botamos um grupo na rua de bons jovens com capacidade e nós acabamos, dentro daquele grupo, fazendo 3 vereadores, né? Candidato, 3 vereadores. E, naquele momento, eu acabei não assumindo a cabeça e o atual prefeito assumiu até por imposição minha. Por imposição minha, ele veio ao partido e assumiu aquela candidatura e foi. Então, aí começou. Sempre eu disse na campanha, digo o seguinte, essa crença era uma passagem, porque o atual prefeito é um servidor público, então eu nada contra o servidor, mas o servidor, na verdade, se ele carimbar um papel e recebe a mesma coisa, se ele carimbar 20 é a mesma coisa. Cabeça de empreendedor funciona em outro nível. Ele abre a sua porta sem saber o que vai acontecer no final do mês. Você vai ter dinheiro para pagar água, luz, telefone, né? E ele empreende. Cabeça de um produtor rural é outra coisa. Ele planta a céu aberto, ele faz a sua cultura sem saber que vai chover. É o homem que mais confia em Deus, é o homem que lança semente, né? Deus já disse que não dá semente para quem guarda, ele dá semente para quem semeia. Essa é a semente da prosperidade. Então, esse administrador era uma passagem, era a crença. Tira o Gilson Amaro e coloca alguém mais pulverizado. Então, já começando, dizer você o seguinte. Você já foi presidente do PSDB, né? Sim, fui presidente. Antes do Kleber. Antes do Kleber, normalizei o PSDB. Eu me lembro que eu participei de uma reunião lá com um grande grupo, na época o Balestaz veio fazer uma palestra, e era um grande grupo bem numeroso, né? E ali era o PSDB, né? Pois é, eu quando assumi aquilo, por causa do Buffon, meu amigo, me chamou para ajudar ele, eu acabei inserindo na política e comecei. Na minha vida, tudo tem que acontecer organizado. Certo. Então eu fui procurar o PSDB, organizei ele em Santa Teresa, fiz conta, atualizei, fiz todas as direções que um partido tem que ter. Não tem que ser puxadinho, não. Tem que estar normalizado, com conta, regularizado, dentro do estatuto. Entendeu? Eu posso dizer que eu não concordo com o estatuto, mas se eu quero participar, o estatuto é o que rege o partido, e assim nós fizemos. E lá eu já dizia para as pessoas que eu apoiava esse atual prefeito, porque era uma passagem, porque a cabeça que gira nas mesmas frequências, na mesma crença. Então a cabeça gira na mesma frequência, na mesma crença. Nós estamos olhando para São Paulo hoje por causa do Pablo Marçal. A cabeça dele funciona em outra frequência. Ele traz outros atrativos para o setor público, né? E o setor público, aquela coisa que nós estávamos falando aqui, mas qual a diferença do setor público para o setor privado? O setor privado dá resultado financeiro para o dono. O setor público tem que comprar melhor, fazer melhor, com menos para sobrar, para investir, para melhorar a vida das pessoas. Então esse é o setor público, esse é o conhecedor, o gestor.
Então, isso que acontece, esse monte de parafernália que você tem, um setor público inchado, cheio de gente, cheio de carro, cheio de mesas bonitas, isso não representa as pessoas. Isso é uma coisa que não só não representa, como isso não existe, só existe aqui. Essa coisa dos palácios, né? O gestor. Como nós não temos nas escolas uma consciência financeira, porque o cara viu num país capitalista, até a formiga tem consciência financeira, ela sabe cortar e guardar para o período de chuva, e nós não temos consciência social nas escolas. Então as pessoas, eles não sabem cobrar, e não sabem que esse servidor, que o político que está aí, é funcionário dele. Eles agradecem por aquilo que ele paga o cara. Então, parece que existe esse mundo. Né? Os vereadores não têm noção do que é ser vereador, o prefeito acha que ele é um pedestal. Ele é apenas um servidor que vive do suor das pessoas. Teve vereador aí que falou que ele era autoridade no primeiro mandato, uma vereadora, né? Falou que era autoridade. E o outro vereador falou que tinha que regular a internet porque não podia fazer crítica para vereador. Né? Então, perderam a noção de servidor público, né? Ou não? Perde completamente o setor essa consciência e abre um precedente terrível. Porque toda roda que gira, ela gira a seu favor um tempo e gira contra você outro. Esse é o grande problema. E eles vivem nesse mundo, o servidor, as pessoas que adentram no setor público, achando que aquilo é verdade. Né? Eles vivem nesse mundo da verdade. Isso não existe em lugar nenhum. Cidades que eu fui superior a Santa, nem prefeitura tem. O prefeito, ele é o dono do supermercado, ele é o dono de uma... E vem. Ou seja, a prefeitura tem que funcionar seu prefeito. Como o povo não tem a consciência política e a consciência social da cobrança, ele não sabe. E aí você começa a discutir essas coisas e você fica apavorado que as pessoas agradecem porque o prefeito passou uma patroa na casa dele, mas a patroa é do cara, o funcionário é que paga. Eles falam que olha, eu vou votar naquele cara porque fez isso, mas é obrigação dele e recebe por isso. E se ele não quisesse, entendeu? Eu fui candidato para acabar com essa mítica, mostrar às pessoas que não é eu que tenho que subir no carro alegórico, é quem paga meu salário que tem que estar em cima. Sim. Entendeu? Não. Mas aqui os políticos desfilam no carro e todo mundo bate palma. É incrível essa coisa do brasileiro, né? Isso é um descambar da escravidão, como se fosse aqueles donos da casa grande lá em cima e os caras embaixo. E as pessoas não se levantam contra isso. Sim. E as pessoas têm gratidão por o cara que pegou o dinheiro dele até investiu mal. Então, essa pergunta que você fez, eu discernia para chegar ao ponto seguinte. A administração pública continua no mesmo. Enfeitando o cavalo para vender na feira, passando vaselina no cavalo. O cavalo tá cheio de doença, o cavalo tá mal, mas ele passa para ficar bonito, enfeita a cidade. Vamos dar exemplo, a cidade tá bonita aí, tá falando assim, nossa, nós pavimentamos a cidade toda. E a lata do cara dentro de casa mudou? A criança do cara está submissa? E ele mora onde? Como é que tá a vida desse cara? Mudou? Ele está andando no asfalto, mas ele não tem dignidade. Né? Quando eu vejo o poder público dando uma bolsa de estudo para o seu filho, dando um caderno, dando outro, eu fico pensando, isso é perder a dignidade. Quem deveria fazer isso é o pai, é a mãe, com dignidade, e o poder público surrupiou isso da pessoa. Aí você vê hoje, muda o quê? A cidade tem um problema sério de base. Por isso que todos os números de insegurança, de coisas ruins está acontecendo. Por quê? A geração de emprego de baixa qualidade. Quer dizer, a gestão Novo Tempo mudou o que é isso? Nada. Fala de turismo, mas para quem que ele é bom? Quem é? Eu desafio aqui, traz 10 carteiras assinadas com 5 mil reais para mim. E o poder público tem uma ação para corrigir isso, que seria ele entender que como eu não consigo mudar a lei, eu posso fazer isso acontecer.
Pergunto a vocês aqui, qual o valor do salário mínimo? 1.000 Pois é, tá vendo como é que vocês contam a mentira? Isso é mentira. O valor do salário mínimo é 2.840. 2.840? Porque você que paga, você entrega 1.420 ao funcionário e 1.420 ao governo. Ah, Se eu não posso pedir ao empresário para aumentar o salário dessa pessoa, eu posso corrigir lá embaixo. Eu posso construir casas, 1.000 casas. Vou dar só um exemplo. Se eu tivesse investido 10, 12 milhões de reais, que foi investido fácil aí, num asfalto que não mudou a vida das pessoas, em coisas que não mudou a vida das pessoas, se eu tivesse investido em 1.000 casas populares, tirado o cara que paga 1.000, 1.200 quando aluguel, para ele pagar 250, Santa Teresa tem um déficit muito grande de moradias. sobrava R$1.000. É. 1.000 famílias sobrando R$1.000, nós estamos falando de 1 milhão, Verdade. que ia ser investido na cidade, que a cidade começava a movimentar, o cara ia comprar uma bicicleta para o filho, e comprar um melhor tênis, ia consertar, ia no médico, fazer um exame. Então o que nós precisamos é de alguém com a visão para corrigir isso. Verdade. E as pessoas continuam do mesmo jeito e repetindo o mesmo erro. Fazendo a mesma coisa, o resultado é igual. A prefeitura cheia. Quando eu passo ali e vejo que máquina nova e carro novo chegando, aquilo é um buraco sem fundo. Prefeituras vigentes, elas não têm carro. O particular é muito mais barato. Uma patroa do setor privado, ela custa em torno de R$40.000 por mês. A da prefeitura custa 57. E o do setor privado faz muito melhor do que a do setor público. Aí você continua invertendo, continua recebendo emenda parlamentar, fazendo compra ou de onda. Você chega no pátio, aquele monte de máquina jogado fora. Você sabe por que não dói no prefeito? Porque ele é um servidor. Se ele fosse um homem igual a eu, que saiu vendendo peixe, que saiu construindo, que sabe o valor, que sabe a dor do dinheiro que ele conquistou, todo mundo sorria. Isso é o que acontece no setor público. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: o sujeito que sai para a rua dizendo que fez uma boa gestão, ele vê o IBGE dizendo que Santa Teresa tinha 25 mil habitantes, caiu para 22, ele não soube nem ler o IBGE. Isso está dizendo que nós não geramos emprego de qualidade. Não gerando emprego de qualidade, quem fica aqui é prospectado pelo baixo salário, pelo tráfico, pela insegurança, pelo roubo. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. É só você visitar cidades que já aconteceu isso. Então, eu gostaria muito que as pessoas olhassem, entendessem isso, e fosse cidade igual São José dos Campos, que pegou o aluno da escola pública e botou na privada, que é muito mais barato, inverteu as curvas. Quer dizer, o plano de saúde mais caro que tem é o plano de saúde do SUS. É só qualquer cidadão pegar quantas pessoas vai no SUS e dividir pelo valor que se gasta, que ele é o plano de saúde e é o que pior atende. Será que o filho da pessoa, dessa pessoa que tem dificuldade financeira, não pode estar na escola privada? É mais barato que a pública. Será que ele não pode ter um plano de saúde igual ao Unimed? Então, assim, é isso que eu falo com você. Faltou essa coisa. Entendeu? Então, as pessoas dizem assim, que formação. Mas o sujeito é engenheiro, é isso. 72% dos policiais que não precisam são formados na universidade. Então, formação não leva ninguém a nada. Quando eu vou aos 10 homens mais ricos do mundo, nenhum tem formação. Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, tem segundo grau. Steve Jobs do iPhone tinha 8ª série primária. Charlie Chaplin tinha 4ª série primária. Então, o que nós precisamos é de entender o seguinte: precisa de mudar essa curva dos acontecimentos. A roda gira do mesmo jeito. Ninguém se preocupa com o IDH, ninguém se preocupa com o crescimento. Vou dar só exemplo aqui. 3 exemplos. A Escola Agrotécnica de Santa Teresa já foi o maior produtor de café do Brasil. Seu Alaor, que era professor, que trouxe o café Conilon, que hoje é uma das commodities nacional. O Banco do Brasil é a 4ª agência que foi instalada nesse município. Ok? Esse município participava do PIB do estado com 3,49. É só alguém ver os números hoje e dizer se tem uma boa administração. Hoje nosso IDH foi lá para trás, nosso PIB foi lá para trás, o IF virou o que virou,
Ou seja, é só dizer se você é um bom administrador. Se eu fosse o dono dessa empresa, eu tinha demitido todo mundo. Tá certo. Como jornalista, eu choro a realidade, o fato de que Santa Teresa está em queda livre há 20 anos. E quando o Gilson Amaro perdeu a eleição, que entrou esse novo candidato, o novo prefeito, eu aprendi uma coisa. Mas, sinceramente, uma coisa que eu aprendi foi: nada é tão ruim que não possa piorar. Santa Teresa vive gargalos de há 20 anos atrás, gargalos eternos, problemas com o lixo, né, com a má disposição do lixo, problemas no trânsito, problemas aí dos casarões sendo destruídos pelo trânsito pesado no centro. E essa administração não tocou, fez de conta que isso nunca existiu, não tocou nesses problemas e nem cumpriu nenhuma das premissas de seu plano de governo. E nesse momento, Edmar, o prefeito está em reeleição. O que pode acontecer com Santa Teresa daqui a 4 anos se, por exemplo, o prefeito atual for eleito? Lá atrás eu falei, a política se transforma, independente da pessoa, na mesma frequência. Ele entra e já houve burburinho que eu tenho que encher a prefeitura de gente, que são cabo eleitoral, eu tenho que pentear o macaco. Então você olhar o seguinte: a cidade cresceu um certo tempo, o saneamento é o mesmo, a manilha que corta a cidade, ninguém mexe, porque não dá voto. Ninguém mexe na estrutura de baixo, porque não dá voto. Eu pentei o macaco. As pessoas têm que compreender o seguinte: quem faz e dita lei é o povo. Ah, mas o Congresso tem que votar a lei. Não, o Congresso é apenas uma amostragem das pessoas. A estatística diz o seguinte: 85% de toda a reeleição foi mal avaliada depois. Então, todo governador, prefeito que foi reeleito foi mal avaliado. 85%. As pessoas reelegem sem olhar a estatística. Porque depois, qual o motivo que você tem depois? O motivo é a reeleição. Pentear, fazer esse cavalo ficar bonito com vaselina, para me vender ele. É o chamado oi do cigano, né? Faz bonito, penteia, pinta. Você não precisa saber se o cara tá com câncer, não. Faz ele andar de paletó e gravata, porque tá bonito. Por dentro, alguma coisa. Então, não se mexeu nisso. Então, as pessoas têm que compreender o seguinte: reeleição, 85% dela, o sujeito é mal avaliado depois. Então, esse é o risco que você corre. É o risco que você corre de ter uma administração que você vai chorar depois. Aí você analisa o seguinte: as pessoas que saem para votar, eles têm algum modelo, eles têm alguma consciência? Se ele sai para votar com a consciência de que aquele cara deu um emprego para a filha ou para o filho dele, ou que passou uma máquina, ou que fez isso, calma, quem fez isso foi você. Ele não fez nada. Aquele emprego lá na prefeitura, quem paga sou eu, que gero imposto e tiro nota. Quem paga é qualquer cidadão, ok? O cidadão, por mais pobre que ele seja, ele está mantendo o emprego do servidor público. Se o cidadão compra um chinelo havaiana, 37% desse chinelo havaiana é imposto. A sacola de açúcar, a pasta de dente, todo cidadão mantenha aquele sistema. Então, por essa gratidão, não vote ninguém. Ok? Não vote ninguém, porque isso é consciência social. O prefeito, ele recebe para estar lá. E se ele acha pouco, ele não se candidata. Ok? Ele é um servidor público. Servidor. É bom que se sabe. Esse servidor tinha que ter a dor e a consciência de quem sai para trabalhar no sol, sai de manhã, sai de noite. Ok? Ok. O servidor deveria trabalhar muito mais do que quem é o patrão dele. E hoje é o contrário. Qualquer dia a prefeitura está fechada porque o servidor data não sei o quê, data não sei o quê. Mas quem paga o salário dele está trabalhando. Inclusive o produtor rural, que é a minha bandeira de fundo, que é o homem que produz, lava e produz. Esse é uma dádiva de Deus, o cara que bota o alimento na mesa das pessoas. Isso é uma dádiva de Deus. Sem esse homem, sem esse cara que sai, que faz uma cultura a céu aberto, não sabe se vai chover, acredita profundamente em Deus,
Tá bom? Nesse assunto aí, talvez depois você me faça a pergunta, por que eu estou com o Claumir? É exatamente num desses projetos. Edmar, eu estou escrevendo um livro e num dos tópicos que eu vou abordar existe uma teia invisível de caciques, de pessoas que manipulam a política. Quando geralmente um gestor é eleito, ele já fatiou, já distribui a secretaria para um monte de gente, aí gente do Estado, deputados, todo mundo tem uma cota ali naquele município, um indica a saúde, outro, e as secretarias menos importantes fica para o gestor. E também há o fato de que os caciques é que mandam na política, ou donos de partido. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri que, por exemplo, se você vota, vamos escolher aí um número, o PP. Aí eu voto no PP. Quem é PP aqui? Vamos supor, vou votar no da Vitória, que eu sei que é PP, né? Vou votar no da Vitória, que é do PP. Ora, ou vou votar aqui em um vereador aqui que seja do PP. O meu voto que eu dou para esse cara, o poder desse voto ele vai ser usado pelo PP Nacional, pelo presidente do PP Nacional. É que quando os votos do Brasil se juntar tudo, que der 10 milhões de votos, aqueles 10 milhões de votos é o poder do presidente nacional do PP. Quem é o presidente nacional do PP hoje? Arthur Lira, olha só. Para onde vai o meu voto? Para onde vai a proporcionalidade? Porque cada voto tem uma proporcionalidade financeira também, que forma o fundo eleitoral, que forma o fundo partidário. Então esse cara, o Arthur Lira, vai pegar o meu voto, que eu votei no vereador do PP aqui, mas vai para lá. Ele que vai gerenciar todo esse poder, vai negociar esse poder com o executivo, com os outros parlamentares, com um monte de gente. Então ele vai negociar esse poder lá e vai receber aquele fundo eleitoral proporcional e vai distribuir do jeito que ele quer, vai usar. O Bivar está lá como cacique há 25 anos. O Carlos Lupe do PDT está há 18 anos. A Gleisi Rosa há 10 anos. Então esses caras estão eternizados lá. E aí, sorria, meu irmão, viu? Você está sendo manipulado, né? Então isso é uma coisa que me deixa muito, muito chateado, Edmar. Quando você na época você dizia assim, olha, vou, ao contrário dos outros, eu vou diminuir o servidor. Só vai ficar quem trabalha. E vai tudo para a rua quem não quiser trabalhar. Aí os caras diziam assim, mas não pode, porque quando o cara pediu, o cacique lá pediu, pô, mas ó, põe o meu aliado aí, eu te ajudei na campanha, põe o meu afilhado lá. E aí, o prefeito, você não faria isso? Bem, Evandro, assim, o presidente do PP vou lembrar o nome dele, que na época do Bolsonaro ele era chefe de gabinete da Casa Civil, é o presidente do PP, só para informar o cidadão que está nos assistindo, que nós temos que passar uma informação. Esqueci o nome, mas posso depois relatar o nome aqui. E ele era senador e a suplente dele é a mãe dele. Então, quer dizer, ele saiu e botou a mãe. Você vê como é que é a instituição do poder. Mas nós acabamos de falar disso. Quem muda isso é as pessoas. Quem muda isso é as pessoas. É só você ver qual é os cânceres que continuam. As pessoas não fazem nada. Eles saem... Dá exemplo. O finado Gil Samara, que ia lá em casa direto, ele saía da prefeitura, depois ia para o Estado. Ele não ia gestar mais nada. Como se isso fosse um câncer que nós temos que trabalhar e pagar a vida de toda. Olha as pessoas que comandam os partidos aqui. Eu comando partido, mas não recebi nenhum cargo. E quando foi me oferecido o cargo, está aqui no Detran Rodrigo, eu privilegiei quem trabalha. Certo. E disse a todo mundo que queria um carro, ó, você tem que fazer por merecer. Porque não é vergonha de ser servidor público. É muito importante, é uma honra. Agora, você tem que dizer o seguinte, a cada centavo que eu recebo, eu mereço. Isso é meritocracia. E isso meu pai me ensinou. Dentro da pobreza extrema, meu pai dizia, meu filho, se você pedir uma comida a alguém,
Ele vai te servir, mas se ofereça para limpar o quintal dele, para lavar o carro dele, para consertar o portão dele. Porque você tem uma troca. E você chega em casa, mãe, ele me deu um prato de comida, mas eu arrumei o portão dele. Ok? Então eu nunca recebi nada que eu não merecesse. Esse é meu orgulho, enquanto a minha família, enquanto as pessoas que convivem comigo, sabe disso. Eu nunca aceitei. Outra coisa, negociata, não faço. Só faço coisa reta. Tudo aquilo que você faz que não pode contar para os outros, não faça, que é errado. Então eu sempre vejo isso. E se você olhar lá, eu diz assim, se eu continuar com o gabinete na prefeitura, lá vai ter câmera. O cara chegou para falar comigo, ó, lembra que você está sendo filmado. O que você quer mesmo? E eu jamais colocaria meu parente. Exemplo que eu tenho hoje, um político que a gente pode dizer que mudou a crença, Minas Gerais, né? Romeu Zema, chegou lá, um empresário que veio do setor privado, que sabe a dor do que é produzir um dinheiro, produzir um real. O que ele fez? Acabou com o palácio, onde tinha 33 empregadas, 4 helicópteros, vendeu helicóptero, acabou com o palácio, acabou com tudo. Administra Minas, o segundo maior estado do Brasil, do seu apartamento, com 9 pessoas. Ele sem nenhum helicóptero, sem nenhum avião, ele visitou toda a cidade de Minas, 905 municípios. Aí você pergunta assim, cara, essas coisas, né, avião, essas coisas que os deputados pegaram, né, porque... Ele economizou muito. Mudou a visão. Toda a cidade de Minas, Romeu Zema foi lá, no seu carro, no seu próprio... Mas por que Minas funciona? Porque não faz negociata. Ele não tem um parente no governo de Minas. Ele desafia quem acha um parente meu no governo de Minas. Quando eu dou exemplo, aqueles carros que você falou que é pego ali, porque na maioria das vezes o prefeito chega lá e enfia a família dele. Aí o outro chega e fala, você enfiou a sua, enfia a minha. Porque o dinheiro, eles falam que o dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Eles não têm a dor do cara que sofre, a dor do cara que está agora trocando um embreagem de um caminhão todo sujo, a dor de um cara que tá trabalhando, que está no seu escritório de contabilidade, que está na sua empresa, vendendo sua matéria de construção, de um pedreiro, ele não sabe essa dor. A dor do dinheiro, eles não sabem de onde o dinheiro vem, joga isso fora. Como se fosse... Então o dinheiro é do povo, o dinheiro é de quem sofre. Então, essa é a visão que nós temos que ter. Essa visão se perdeu. E essas pessoas têm que sair. E quem é que pode mudar isso? Acabei de falar, o povo. O povo, é só você ver o seguinte, quem é o presidente do PP aqui? PP, o Santo. Ele trabalha há 20 anos, 50 anos, onde? Na prefeitura. Assim, não é só você olhar. Então, assim, as pessoas vão repetir, aí você vai votar, aí você acha, e sua vida vai mudar? Não. É hora das pessoas se levantar. Não adianta você esperar um deputado, um senador, fazer uma lei para mudar. Você acha que o senador vai fazer? Eu tive a grata surpresa de ser convidado para ser o primeiro suplente do senador. Quer dizer, se o Eric Musso for senador, hoje eu era senador da República. Vê a minha entrevista na tribuna e diz o seguinte, eu não aceito assumir o mandato se o Eric sair, porque o mandato é dele, não aceito trocar. Se ele morrer, eu sou o suplente. Agora, ele bota eu lá 6 meses, 8 meses, para mim me aposentar, essa manobra. Tá certo. Né? Então, quer dizer, o presidente do PP Nacional, a mãe dele é a suplente dele. Ele saiu, a mãe dele tá lá. Então, quer dizer, é uma quadrilha formada para pegar o dinheiro das pessoas. Não tem escrúpulos os caras. Escrúpulo nenhum. Olha os deputados que vêm aqui dizendo que pata a família, com a bandeira nas costas, fala, mas não abandonou nada. Não abandonou aquele ano de perdição que é Brasília. O cara custa não sei quantos R$1.000. As pessoas acham que o problema da corrupção está inserido no roubo financeiro. Não. A corrupção é moral. É você aceitar o que você não pode oferecer para o cidadão comum. O cidadão comum de uma empresa, ele tem 1/3, 1/8 de um benefício que tem um senador, um deputado federal. Veja aí. Aí os deputados chegam lá e acham que essa é uma corrupção moral. Porque eles aceitam aqueles benesses que foi dado a eles por eles mesmos. Aí eles voltam dizendo pátria, família, não sei o quê.
Aí você vê aqui na cidade, aqui, o cara que se ressurge aqui, dizendo que é isso, que é aquilo, você vai ver, tá trabalhando na Câmara de Vereador ali, um salário micho lá, tomando dinheiro das pessoas. E as pessoas têm que se levantar contra isso. Tá na hora. Tá surgindo em São Paulo, o Pablo lá, falando de coisa diferente. As pessoas têm que se levantar. Não espere pelos outros. É sua hora de se levantar contra isso. Perfeito. Edmar, se eu estiver errado, você me corrige. Você sabe, aqui a gente né, nós não combinamos, como você mesmo, falou, não vai combinar nada, ninguém combina nada mesmo, pode crer aqui, o cara pode. Então, mas pelo que a experiência que eu tenho com você, conversou muito, você foi colunista do STN, colunista assíduo, todo mês estava lá com seu artigo. Eu sei que você é de direita, pelo menos a percepção minha. Sou conservador. Conservador, exatamente. Conservador também. Conservador. Conservador de direita. E agora, na reta final aí, embicando aí para a reta final, você surpreende, né? Surpreendeu a minha, Santa Teresa aí, porque você é uma força, realmente uma liderança muito confiável para as pessoas que te conhecem, né? Só não confia em você quem não te conhece, né? Quem não sabe do teu trabalho, realmente da tua, vamos supor, a minha percepção é de que você é um bom gestor, tá? Porque você é um gestor de sucesso, você dá resultado, né? Você fez ali na sua própria propriedade ali, que eu quero falar aqui, por que eu admiro a sua gestão, é aquela questão ali da sustentabilidade, você conseguiu fechar o ciclo produtivo ali, né? Utilizou o resíduo, utilizou a produção e fechou o ciclo ali dentro da sua fazenda, sem ter que se morrer aí nos insumos, né? Nos insumos que estavam tão caros aí na época. Bem, mas aí, por que você apoia o Claumir Zamprano, Edmar? Essa coisa assim, eu tive problemas particulares e eu acabei chegando numa reunião, disse, gente, não sou candidato e eu não seria mesmo candidato. Eu deixei pelo ego para forçar a barra, para as pessoas acharem que eu era candidato, mas eu não era. Eu disse isso às pessoas. Quem que teve, né, me deu o prazer, até quero também aproveitar o canal e ser grato a todas as pessoas que me recebeu na sua casa, a ser grato àquele que disponibilizou seu voto, a ser grato a todas as pessoas que me ouviram. Então, votar é um direito seu, eu me preparei. E eu falei para todos, eu estou para servir de prefeito na sua empresa durante 4 anos. E o que eu disponibilizo para você é meu tempo. É o bem maior que eu tenho, é o tempo. E eu quero disponibilizar 4 anos para transformar a vida das pessoas. Aí a pessoa diz assim, Edmar, agora não é oportunidade, porque nós queremos tirar o Jussamar, daqui 4 anos não serei candidato. Então eu disse isso a todos. Na política o cara volta atrás. Não, eu não volto atrás. Ok? Se eu fizer um compromisso, está feito. Para mim, na política, no barzinho, na igreja, compromisso é compromisso, é fio de bigode. E fio de bigode você não volta atrás. Ok? Tá certo. Isso é dignidade e que meu ídolo me ensinou, meu pai. Ok? Meu pai tinha essa honradez. Eu nunca vi um homem chegar para o meu pai e dizer, o senhor falou uma coisa e não cumpriu. Ok? Então, esse é o ponto. O segundo ponto, primeiro, eu disse a todos aquela frase, um novo tempo. Se você procurar no seu jornal, foi eu e o Marco Leão que inventamos um dia essa frase. Que o atual prefeito nem quis na primeira candidatura, eu botei ela no grupo de vereadores e depois inventou-se um novo tempo. É porque você cria um projeto e as pessoas copiam aquele projeto. E as pessoas não têm a ideia de que aquilo nasceu de um projeto, de um sonho, de que foi feito. Ele não existiu e hibridamente surgiu agora. Isso é igual, só vou dizer a você o que faria. Se você olhar no plano de governo do Edmar é 10, eu construo um portal em Santa Teresa. Mas o nascedouro dele é diferente. Ele nasce, eu solicitando todas as universidades de arquitetura do Brasil,
que nos oferecesse um projeto do maior portal da imigração italiana no Brasil. Cidades nenhuma vão crescer sem grandezas. É. Quando eu falei do IBGE de Santa Teresa diminuindo, eu vou a Santa Maria. De 36 foi a 42 mil. E vou dizer que lá tem o maior produtor de chuchu do mundo, o segundo maior produtor de inhame do mundo, agora virou o primeiro produtor de gengibre do mundo, é o maior produtor de ouro do Brasil, não sei. Então, você vê a grandeza dessa cidade, nossa vizinha. E nós perdemos essa grandeza. Então, você precisa de ter grandeza. Então, Santa Teresa instituiu aquela coisa, vou fazer uma pousadinha. Vou fazer uma barbeirazinha. Isso não. Precisamos de grandeza. A gente faz as pessoas acreditar em grandezas. Aí você pode conhecer, né? Quer dizer, a Torre Eiffel foi feita para ser desmontada depois. Né? Na reunião da União Europeia, se construiu uma grandeza. Sim. A Torre Eiffel hoje recebe 26 milhões de visitantes. O Brasil, até agora, esse ano, recebeu 4 milhões. A Torre Eiffel recebe 8 vezes mais do que o Brasil. Só para você ter ideia. Então, grandezas. As pessoas querem estar ao lado de grandezas. Certo. Ok? Então, nós íamos construir isso. Não sei se tinha no projeto do atual prefeito ou não, mas esse é o nosso projeto. E está na escrita de Maré 10, pode olhar lá e ver essas grandezas. E Queria pegar um gancho no portal aí. Que o portal é o seguinte, os palmeiranos, o pessoal aí dos caminhões, das carretas aí, estão dizendo, eu não sei até que ponto eles têm razão. Eles estão falando por aí que aquele portal está baixo e que eles, quando passar, vão levar o portal ou a carga vai ficar para trás. Né? Segundo eles, o portal não vai passar alguns caminhões. Exclusivo de pallets. Aí eu fui medir o portal, dá 6,60 metros no meio ali. O DER recomenda 7. Mas parece que até aí está tudo bem. 6,60 metros atende. O problema, segundo eu tive conversando com um caminhoneiro, ele falou assim, não, rapaz, mas o problema é a curva. A curva, ele reduziu a largura e a altura. Bem, isso foi uma coisa que levantado aí, não sei se tem fundamento exatamente, né? Aí você falou aí de grandeza, eu falei, já começou pequeno lá na altura, talvez, né? Isso, veja bem. Lá atrás, com o finado João Dalcomo, pessoa espetacular, um pensador, uma vez ele, almoçando lá em casa, eu falei, João, aquele portal lá, João, tem que ter uma grandeza, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, não é porque veio uma verba, né, uma emenda, né? Sempre eles acham que o dinheiro que vem de Brasília ou tal, não é o dinheiro das pessoas. A pessoa tem essa noção, não, isso é emenda parlamentar, não, isso é dinheiro de Brasília, joga fora. Então, o povo tem isso, por isso que nós vivemos muita gente na pobreza, porque as pessoas não dão valor, né? Eu falo assim, as pessoas precisam estudar economia, não. Só seguir a formiga, seguir qualquer animal. O animal, ele tem um senso da economia, né? Se eu quero cortar uma estrada no interior e não ter um topógrafo, eu sigo aonde a vaca e o cavalo sobem, eles sabem o que é curva de nível. Né? As pessoas, os antigos faziam estrada observando os animais. Então, isso é simples. Eu não vou atuar na questão do portal, das medidas tais, é porque eu não tenho essa crítica e não vi. Certo. Entendeu? Eu falo que a gente perde a oportunidade de botar Santa Teresa no ato de grandeza. A primeira cidade de imigração italiana com o maior portal do Brasil, entendeu? Com essa notoriedade. Veja bem, quando a gente olha, vou abrir um outro precedente agora para chegar no Claumir, quando eu olho a saúde das pessoas e vou à saúde das pessoas, o cara diz, olha, a saúde tá assim, tá maravilha, tal. Só para comparar, seria meio chula a comparação, mas vou te dizer você, entendeu? A Nova Zelândia, ela rastreia 7 milhões de vacas. Ela sabe como a vaca peidou, ela sabe quando deu, quando que ela criou de gordura, sabe? Nós não conseguimos ter um cadastro de 22 mil pessoas em Santa Teresa.
com as suas doenças, com nada, não temos isso. Ok? Seria a coisa mais simples você entender as doenças que aí estão, quantas pessoas estão morrendo por coronário, né? A família já do cara diz, nós não temos isso. E eles estão sempre penteando. Porque quando você tem isso, você passa a responsabilidade para a pessoa. Olha, você tem uma doença de pressão alta, que ela vai assim, e nós não vamos tratar a consequência, vamos tratar a causa. Ok? Qualquer lugar do mundo está tratando a causa. Nós estamos aumentando todinho o remédio da pressão do cara. Não sou médico. Eu só entendo da administração, do que faz. Estou aumentando o nível do remédio de pressão, mas qual a causa? Por que chegou nisso? Você não trata essa causa? Porque você não trilha, você não tem informação, você não conhece, você não vai. Aí você percebe a comparação que eu fiz. Então, quer dizer, um país tem esses dados de um animal e nós não temos das pessoas. E as pessoas não vê que eles merecem muito mais e que eles pagam para isso. Eles pagam para isso. Porque o sujeito que paga o plano de saúde, paga o INSS também. A saúde de Santa Teresa nunca teve tão ruim em nenhum tempo. Inclusive, tá aí os dados do Previne Brasil, que não deixa mentir. A saúde do Novo Tempo não cuidou nem mesmo do básico, da atenção básica, nem mesmo dos diabéticos e do pessoal de pressão. Os dados do Previne Brasil diz que foi a pior saúde do Espírito Santo e ficou abaixo da média nacional, pior do que o Piauí. Entendeu? Quer dizer, e depois ainda o prefeito, não sei se foi o secretário de saúde, foi o prefeito, e ainda pede para um engenheiro. Aí tem um áudio, inclusive, aí de um enfermeiro orientando as pessoas, a própria unidade de família, a não agendar mais pessoal para diabetes e pressão, para que os números, para maquiar os números. Então, assim, horrível a questão de saúde no momento, né? Vou dar um exemplo assim, Quando houve a separação de São Roque com Santa Teresa, todo mundo achou que São Roque ia acabar. Né? São Roque, Santa Teresa, São Roque ganhou na loteria. Hoje tem gente saindo daqui indo para São Roque fazer operações eletivas, né? Sim. Catarata. Tá indo São Roque. Os números de São Roque são muito melhores, a produção rural, o PIB, tudo melhorou. Santa Teresa estagnou, foi para trás. O São Roque avançou. Você tem ideia como a coisa... E aí o cara fala assim, nossa, esse cara é bom. Pô, mas se eu comparar com São Roque, Santa Teresa... Bom, agora eu vou entrar na questão, porque a pessoa que nos assiste tem que receber aquilo. Quando eu tive esse problema particular e acabei não me querendo mais, eu me propus a não mais envolver com a política. Certo. Surgiu ali um candidato a vereador, Juninho Monfardini, que eu devo uma gratidão ao pai dele extrema, que ele, assim, eu tive uma fazenda na Lombardia e um dia a gente, quer dizer, tenho, né, que foi tomada lá pelos quilombolas, mas até hoje está no nosso poder ainda. Mas um dia eu cheguei na casa desse cara, ele abriu a porta da casa dele, pega remédio, pega tudo, e eu acabei salvando meus animais ali, que o rapaz trabalhava com nós lá, fez uma manobra errada, e acabou com aquele gado caindo, aquele animal, e eu salvei. E esse cara me surpreendeu dizendo, cara, olha, esquece, salvei seus animais e tal. Moa Monfardini. Então eu devo essa gratidão a ele, vai aí a minha gratidão ao sujeito, porque o homem que não tem gratidão, ele não vai a lugar nenhum, tá bom? Gratidão é tudo. É o maior dos sentimentos. É o sentimento que cria prosperidade. As pessoas falam assim, você tem que aprender a ganhar dinheiro. Não, você tem que aprender a ser grato e próspero. O dinheiro vem depois. Então, quando eu olhei o cenário, entendendo que reeleição não faz bem, entendendo que os movimentos do atual prefeito foi igual ao movimento de outro, se você ver, a administração não mudou em nada. Tanto que é o mesmo do Gilson. Os agentes que estão lá é o mesmo do Gilson. E a forma da cabeça é a mesma. Jogou asfalto no chão, penteou o macaco, mas o problema está aí de baixo.
Quer dizer, a manilha que é de 40 de diâmetro, debaixo do chão, que corre de esgoto, tá aí, Continua 60 mesmo. anos, continua. Mas eu fiz asfalto porque o povo veio e vai votar em mim depois. É pentear macaco. E quando eu olhei a questão, você falou lá atrás, você sabe que eu atuei fortemente na virada de governo, e eu estive aí, montei um QG aí no BKR, depois eu fui para o quartel, entendendo que a gente precisava de um grito, que aquilo estava tudo insanamente acontecendo. Ministro atuando, o outro dizendo que missão dada é missão cumprida, o outro dizendo que não tinha voto. E eu tinha que atuar naquele momento. E naquele momento existia ali aquela coisa de direita e esquerda. Sim, Né? é. Daí eu preciso saber, eu, dentro da minha insanidade, dentro daquele fanatismo, que o fanatismo leva a gente a burrice. Eu cometi elas e outras coisas. E eu entendi o que é direita e esquerda. Ok? A Revolução Francesa, os funcionários sentou à esquerda, os patrões sentou à direita. Ok? Aí, agora, o funcionário quer matar o patrão não quer valorizar. Existe essa briga horrível que destrói a sociedade. Né? Que o patrão não trabalha, que o funcionário trabalha, que eu não sei o quê. Eu fui funcionário que fui patrão. Que o negro que o negro é desvalorizado, que essas besteiras aí. Essas questões de fundo é questão para desunir. Né? Lógico. Existe o dia da consciência negra. Não, devia ser o dia da consciência humana. Que para mim todo mundo é igual. O que diferencia eu de outro ser humano é caráter e ética. Ok? O cara branco sem caráter, sem ética o cara negro com caráter, com ética é outro cidadão. Ou seja, essas coisas são... Então eu entendi o que é direita e esquerda. E entendi que isso está sendo usado de uma forma para iludir a sociedade. Não tem ninguém envolvendo se eu sou direita ou sou esquerda. Pátria, família, não sei o quê. Sentou na cadeira, os benesses, tudo continua. Eu sou deputado, avião, esquece. Eu sou conservador. Eu sou homem do mérito. Eu não recebo nada que eu não mereço. Eu não quero nada que não seja meu. Eu não quero privilégio. Eu quero igual. Então, eu sou conservador. Os meus valores são conservador. Valor da família, respeito do pai, respeito da mãe. Eu sou um lobo, né? Eu não vivo fazendo graça no circo, eu não como carniça, mas eu respeito a minha mãe, respeito meu pai. Respeito a matilha. Respeito a matilha. Eu sou lobo. Então, quando eu olhei esse cenário, eu percebi que para aquelas defesas as quais eu fazia, eu tinha que estar com o Claumir nessa questão básica. Por quê? Analisando o governo que o Claumir teve, ele foi o único que teve coragem de bater no peito. Se hoje nós temos uma geração de emprego e renda, aonde está o portal aí naquela região, ele bateu no peito que ia aceitar aquele aterro, está lá. E está lá gerando renda. E ele fez, se hoje nós temos, nessa condição hídrica que nós vivemos, que não tem nada a ver com o aquecimento global, cada um vai falar sobre isso. Para mim, hoje a repórter da CNN falou assim, nós estamos vivendo a seca maior em 94 anos. Então, em 94 anos, ela foi maior. E há 94 anos atrás, era o quê? Não é isso? Houve-se um tempo que nós falávamos em camada de ozônio. Camada de ozônio, eu parei de usar até desodorante, com medo de afetar a camada de ozônio. Cadê a camada de ozônio? Se acabou a patente do CF8, entrou o gás freon, 100 anos, acabou a camada de ozônio, acabou. Então, essas coisas, elas são... Então, direita e esquerda. Quem é que teve coragem e peito, e de repente até hoje, botou a máquina pública para fazer uma lagoa para o produtor, botou a máquina pública para passar num carregador de café? Claumir. Quem é que tem coragem? Tal. Aí você pergunta assim, Admar, mas esquerda ou direita? Eu pergunto assim, mesmo ele não entendendo disso, talvez, ele apoia um lado, mas ele é muito mais constituído no conservador do que os outros dois. Então o Claumir sabe o que é um frango, uma galinha. O Claumir sabe o que dói naquele que eu mais defendo, que é o homem que produz alimento.
Tá bom? E que todo mundo deveria defender. Porque senão nós não estaria aqui nem falando, né? Que alimenta a nossa mesa. Então ele é o cara que tem coragem de quebrar a crença. Quando eu chamei ele, digo ali, Claumir, porque as pessoas acham que os homens do futuro não serão do petróleo, não serão da informação. Quem tem informação? Então, eu preciso que você assuma 3 projetos. Que não precisa de ninguém, de Câmara, de vereador, precisa de nada. Construção de 1000 casas populares, que é para exatamente tirar esse cara que tem uma renda baixa. Aí eu vou dizer para você, nenhum prefeito mexeu nisso e só piorou isso. 67% das pessoas que têm a CLT nesse município, que trabalham, recebem de um salário a um salário mínimo e meio. Você acha que a cidade vai crescer como? Ela vai ser inflada igual um sapo venenoso e depois ela quebra. Porque aí vem as drogas, vem a coisa. E as pessoas que acham que essa bonança, essa coisa boazinha, eles serão afetados. Porque a coisa é o coletivo, irmão. Você acha que talvez você vive numa bolha e a cidade tá boa para você. Mas você vai ser assaltado. Você vai ter seu carro roubado, você vai ter seu filho, você vai passar. Então, a consciência social é essa. Ou participa todo mundo da segurança pública, dos momentos, ou não. Não adianta você votar porque ele é seu amigo, porque ele é da sua igreja, não. Vota naquele que tem um projeto sério para a solução de todos. O projeto que dá prioridade a um setor e tira o outro, lá embaixo a roda amassa você. Então, Claumir assumiu essa questão da gente conseguir, nesses 4 anos, fabricar essas 1000 casas populares, que é exatamente para pegar essas pessoas que estão trabalhando, o seu filho está ficando ali, né, olhando um traficante de tênis, querendo um tênis, e dá uma casa à pessoa pagando R$250, ele continua com o salário dele, mas eu corrijo, o Estado corrige aqui embaixo, fazendo ele pagar menos. E depois essa casa será dele, um sonho que consome dele. Aí eu começo a fazer com que a cidade se movimente com aquela sobra do aluguel dele. Ele vai consertar o rádio, vai consertar a bicicleta e movimento. Isso é dados. A gente pode olhar a baixa qualidade de emprego. Quando eu vou a Santa Maria, a qualidade do emprego lá já é outra. Quer dizer, o irmão da Flávia, minha esposa, recebe lá 25 mil lá para vacinar pintinho, para vender vacina de pintinho. Você vê a grandeza que é o município do lado. Ok? Segundo, o governo do estado, projeto já aprovado há muitos anos atrás, tem um projeto para aumentar a piscicultura, aumentar a segunda renda do produtor rural. Aí, então nós temos um problema, que é estresse hídrico. E nós temos o estado querendo aumentar a lâmina d'água para você produzir pescado. Por que não atender as duas coisas? Aí você cria lâmina d'água e o cara começa a criar peixe. Mas de contrapartido, ele está fazendo as duas produções. Ele está irrigando seu tomate, irrigando seu café, irrigando sua produção. Se em algum momento a primeira produção dele, que é a agricultura que ele sabe fazer, que é o café, o tomate e o outro, não está passando por um momento difícil, ele tem um pescado. Mas o melhor disso é que ele acumulou água. Isso existe, esse projeto, é só alguém com a informação requisitar esse projeto ao governo do estado, que depois o governo vai disponibilizar várias horas de máquina e aí vai se fazer nas propriedades particulares. Esse que é o bom da coisa, vai fazer na propriedade particular e o cara tem essa coisa. Então, esses dois, terceiro. O terceiro projeto é o seguinte, é inadmissível que um homem que lava, que produz, um homem que trabalha, ele fica sentado num banco na frente do servidor. É o servidor que tem que ir até ele. Se eu tiro o produtor rural da roça para pedir uma licença, você tem ideia, vem pedir licença para secador de café. O que deveria ser uma repetição. O primeiro instalou o secador de café, requisito, todos copiou o primeiro, não precisa de licença, nem licença precisa. É uma repetição. Parece que a lei ela não é cumprida. Se eu aceitei que o Evandro instale um secador de café nas características tal, as outras características serão repetição. Aí o produtor vem aqui e começa uma gama de papel.
Aí cai numa malha que o servidor, ninguém tem coragem de botar o DNA dele no papel. Ninguém tem coragem de assinar um papel. Certo. Ninguém tem coragem. Aí começa a rabiscar. Aí o cara começa a perder tempo. Aí eu pergunto, se é esse cidadão que gera dinheiro para pagar o servidor, se é esse cidadão que gera renda, se é esse cidadão que emprega, ele está perdendo seu tempo e sua hora. O maior bem que ele tem é a hora disponível dele. Então, Claumir, nós começamos. Se você puder e aceitar, leva o poder público para Vaz Alegre. Começa. Para que o produtor de Vaz Alegre ou região vai viajar 40 quilômetros para vir na sede e perder seu tempo? Uma, duas vezes? 2 vezes. Aquela repetição. E o servidor deveria ser o primeiro a querer isso. Isso precisa de aumentar a carga da prefeitura? Nada. Ok? Hoje não existe mais essa coisa de... Né? Com tecnologia, você pode diminuir a prefeitura no seu negócio pelo meio. Né? Outra coisa que eu não entendo, a iniciativa privada oferece emprego melhor do que o setor público. Mas o cara quer ficar no setor público. Eu descobri que é ficha que trabalha, o setor ficha que paga. Porque eu acho que aqui fora o cara seria muito melhor. Tem o Anderson Del Boni lá da máquina, eu cansava de brigar com ele. Pô, você é um jovem, pô. Por que você não vai, compra a máquina? Hoje comprou, eu falo assim, Edmar, por que eu não te ouvia antes, né, bicho? Então as pessoas têm que ouvir. Existe coisa melhor que fora. Não precisa encostar na prefeitura, não. Existe coisa melhor que fora. Eu conheço dezenas de pessoas que trabalham na prefeitura, eu poderia até citar o nome que não vou citar por respeito, que trabalham, quer dizer, que recebem sem trabalhar. Que recebem sem trabalhar. Que recebem sem trabalhar, ficam uma vez até no gabinete um tanto tempo lá na salinha, depois vai embora. E eu te digo para você o seguinte, esse é um problema de inversão de valores. Não está errado quem paga, está errado é quem recebe. Certo, ok? recebe, certo, quem recebe. Certo, certo. Ok? Então, tem jornalistas recebendo aí 200 e poucos mil por mês para não entregar nada. Só articulação política. Ele faz parte desse processo de atraso, essa roda que gira. Eu pergunto a todo mundo assim, todo mundo pode desafiar e ouvir. Alguém rouba tocar fita de carro? Hoje? Rouba tocar fita? Não, porque não tem comprador. Ok? Todo mundo que vai lá em casa me oferecer privilégio, sai de lá e diz o seguinte, com você eu não fico. Ok? Em nenhum momento, estou falando aqui, negociei com o Claumir um emprego, negociei com o Claumir uma benécia, negociei projeto para o cidadão, para melhorar. Se eu consigo melhorar a vida do cidadão, se esse cidadão tem uma família mais reta, quem ganha com isso sou eu. A minha segurança, o meu bem-estar, o privilégio de estar numa sociedade equilibrada, ok? Então o cidadão tem que achar que o ganho dele é direto. Eu quero um emprego, eu quero a secretaria. Isso é coisa para pessoas que pensam pequeno. E as pessoas estão se definhando no final da vida e estão vendo o seguinte, o que eu construí na minha vida? Deus me deu o privilégio de estar aqui hoje, 2 pernas, 2 braços, pensando, falando, ok? Ele já me deu. E botou um negócio na minha mão, faz o melhor disso. Se é para fazer igual, tem um monte de gente fazendo. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer melhor. Eu quero avançar. Ok? Então as pessoas têm que ter essa vontade. As pessoas têm que ter essa consciência. E se tudo isso que nós estamos falando, se tem gente comendo às suas custas e você trabalhando e deixando, vai votar nele, você não é culpado o senador, o deputado. O culpado é você. Quem faz reforma política é o povo. Vota no cara que vai diminuir a Câmara de Vereadores aqui. 11 vereadores. 6% de repasse. Eles devolvem o dinheiro no final do ano para negociar. Porque aquele dinheiro da devolução ele já foi fiscalizado para negociar. Para que isso? 5 vereadores está de bom tamanho. 1% de repasse público para manter a Câmara está de bom tamanho. Vota nesse cara. Senão você vai votar naquele mesmo lá. Há quantos anos tem vereador comendo as suas custas ali? E você vota. Aí você depois reclama. Não tem vacina, não tem médico, não tem isso. A culpa é sua. Vota em quem quer mudar esse negócio. E tem muita gente, tá? Tem muita gente
principalmente do grupo aos quais são meus amigos, quais do cavalo, todas essas pessoas só não adentram isso porque as pessoas não têm coragem de mudar, não têm coragem de novas crenças na política. Precisa de novas crenças políticas. Então, você entendeu? Então, quando eu percebo direita e esquerda, essa porra é uma negócio assim, é para desunir. Eu sou conservador em tudo aquilo que eu gosto. Respeito o progressista que quer o progresso, respeito, eu sou conservador. Depois dessa questão, então, nós convertemos a candidatura do Claumir porque entendemos que isso precisa de coragem. E o único que tem coragem foi o Claumir. Segunda fala dele, foi o Claumir, outra coisa. O homem que não erra, não acerta. Você tem que ter na sua consciência que você, no seu primeiro mandato, cometeu erro. Erro. Isso ele admite. Tem que admitir o erro. Por quê? Ele não foi reeleito. As pessoas não quiseram ele. Ele cometeu erro. Agora você fez coisas que outro prefeito não faria. Aquele contorno ali. Ele falou de bacia, foi eleito. No dia 2, as máquinas estão lá já. Eu nem sabia que já estava tudo desapropriado. E já estava tudo... Resolve o problema. Não, mas é um pontapé inicial que vai tirar, talvez, Alto Santo Antônio, o cara que sai ali do Clóvis, sai da Lombardia, sai direto na reta cá, e tirou 10%, 20%, mas mexe na ferida. Ele tem coragem. E essa questão que virou o seguinte, o cara é de direita, esquerda, é só você pegar o da direita agora e ver a filiação dele, ver quem é o compadre dele, ver com quem ele apoiava. É só você olhar. Agora parece que virou direita, PL. Assim? Então é isso. As pessoas, é só ir no Facebook da pessoa e ver com quem ele estava atrás. Agora surgiu aquele. Isso é apenas falácia para tomar o voto do cidadão. O cidadão é enganado. Aí depois o cara vai olhar. Não, mas ele não era isso. Mas você sabia. O cidadão tem direito de saber. Ok? Edmar, nesse momento eu vejo muita gente falando, eu vou votar no fulano, eu vou votar no cicrano, e às vezes eu pergunto assim, por que você vai votar no fulano? Aí, então, as respostas são as mais diversas, mas nenhuma diz assim, não, porque eu olhei no plano de governo dele e vi isso, isso e isso, ou porque eu achei o melhor plano. Ninguém vota pelo plano, ainda está ainda naquela antiga... no antigo vício de votar no amigo, no cara que fez obra. Por exemplo, o Kleber fez muitas obras. Quais as obras que Kleber Médici fez? Quando eu pergunto isso, só sai asfalto. Por quê? Porque, por exemplo, eu não voto no Claumir, não. Eu voto no 22, mas eu digo uma coisa para você. O Claumir, ele fez aquele contorno, fez, cara. Com 67 milhões de orçamento, só 67 mil, hoje nós temos 200 e cacetada, 3 vezes mais, muito mais, 3 vezes mais, né? Mais de 200 milhões, 200 cacetada. Então, na época, o Claumir fez, por exemplo, em 3 meses, toda a asfalto e Vida Nova ali, o que está feito, em 3 meses. Nós estamos aí com 2 anos, já estamos com esse asfalto aí, não terminou, vai demorar provavelmente para terminar, já fez 2 licitações, já perdeu 1 milhão e pouco só na mudança de licitação e não fez a drenagem, né? Pelo menos no bairro Alvorada tem uma rua lá, a Rua São José, que ela, com asfalto agora, ela vai, antes era 10 minutos ela ficava cheia de água, agora vai ser em 5, pode anotar aí, tá? Então, assim, e o povo fala assim, eu vou votar no Kleber, porque tem uma pesquisa que diz que é 70%. Então, essas mentiras estão sendo disseminadas aí e as pessoas estão votando por conta de uma mentira disseminada. Tem algumas pessoas assim, né? Então, está chegando ao final de nossa entrevista, eu queria, justamente nesse ponto aí que eu falei, dos planos, das coisas, o que você desse aí, eu sei que você é um cara sensato, o que você desse aí para o cidadão, uma ideia, deixar aí um recado, né? Uma ideia sensata para o cidadão, um conselho, né? Uma ideia para o cidadão de como ele deve se posicionar diante das urnas, né? Levando em conta esse tempo que a gente está vivendo aí.
Evandro, assim, o cidadão que vai assistir essa entrevista e vai ver, ele vai discordar ou concordar, ele vai ter o seu orgulho ferido ou não, mas nós aqui não falamos nenhuma inverdade. Eu quero que alguém chegue e diga que foi uma inverdade que nós falamos, ok? Veja bem, o cidadão tem que parar de olhar essa coisa de um número, né, de um partido ou de coisa e votar com a consciência e com a sabedoria da vida da pessoa. Ok? Olha a pessoa, como ele construiu a vida dele, qual foi os desafios que ele teve, como é que ele se empreendeu. Então, para votar no prefeito, tem que entender a vida empreendedora dele. E onde ele estava na iniciativa privada. O poder público tem que saber o seguinte, alguém que tem que vir a esse poder para executar algo e para trabalhar como prefeito de uma cidade, aquela pessoa que diz o seguinte, eu quero doar meu tempo agora para ajudar outras pessoas. Isso é um cargo que poderia ser um cargo nobre para mostrar às outras pessoas como administra, como caminho. Muitas pessoas que não teve oportunidade de conhecer o empreendedorismo, muitas pessoas que não teve oportunidade de ter na sala de aula um professor empreendedor, um professor de sucesso, alguém que fez sucesso para empreender e avançar. Porque a gente pode falar, a gente pode fazer o que for, mas o exemplo é o que fica. Não adianta eu falar de teoria se eu não dou exemplo. Então, essas pessoas. Então, é isso que eu acho que o eleitor deveria se sucumbir a isso. E olhar o seguinte, quem te representa? Te representa um engomadinho que anda parecendo que está voando, que está flutuando? Ou te representa um homem comum que vai ouvir, que vai ter as decisões que podem impactar a sua vida com coragem? Então, nesse momento, eu não vejo nenhum gênio, mas vejo que a minha escolha foi exatamente por causa disso. Porque quando você não tem alguém com a capacidade empreendedora inibada, um grande Romeu Zema, ou os grandes empresários aí que transformaram a sua vida no setor público, você tem que ter uma outra coisa. O cara que tem coragem de quebrar o sistema. O cara que tem coragem de botar o DNA. Ok? Esse eu estou dizendo a todos que eu apoiei o Claumir, estou apoiando, estou botando meu nome a bater, porque ele assumiu esses 3 projetos, né? Que é a construção das casas populares para mudar a curva de gasto do cidadão. Ele não recebe mais na empresa, mas ele gasta menos. Ninguém vai ganhar dinheiro administrando receita, ganha dinheiro administrando despesa. Segundo, levar o poder público para perto do homem que trabalha, né? O homem que trabalha leva lá, sem aumentar nada. Eu sou contra totalmente aumento de setor público. Para mim, o setor público ele só deveria existir para saúde e educação, e mesmo assim para regimentar, executar por outro, que é melhor. E os projetos que nós discutimos com ele, que já falei e repito. Então, por isso. Então, o cidadão ele tem que achar isso. Eu vejo nas últimas eleições que ninguém votou para colocar, votou para tirar. Então, nesse momento, a frase que eu tenho é o seguinte: o Claumir é o único que pode tirar um engomadinho. Tá bom? E por isso que eu estou confiando nele. Muito obrigado pela tua participação aqui, Edmar. É um prazer receber, tá sempre uma pessoa como você, uma pessoa discernida, uma pessoa que realmente é um exemplo, né, na nossa política, na política teresense. Então, daqui a uns dias aí, nós vamos ter aqui, nós estamos esperando aí, tá? O Kleber Médici, né, o prefeito Kleber Médici, e estamos esperando também o ex-prefeito de Santa Teresa, candidato a prefeito nesse momento, Claumir Zamproni. Esperando aí, hein? Até logo, pessoal. Obrigado, Edmar.